E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta. Desculpa aí o atraso mais uma vez, mas é porque não tem nada no mundo inteiro que pague esse momento maravilhoso com meu pai. Eu tava com ele agora e eu me atrasei porque a gente tava tendo uma conversa ali. Ele tem Alzheimer, né? Pra quem não sabe, e teve um AVC dia 7 de dezembro de 2018. E ele. Eu me confundo um pouco os anos, eu acho que foi 2018. E ele perdeu completamente a autonomia, o sentido, tudo. E ele tem uma certa dificuldade com relação a tudo. Ele precisa de ajuda para tudo, né? Antigamente ele fazia tudo sozinho. Meu pai sempre foi muito independente mesmo. E ele sempre ensinou a gente a ser muito independente, a ser guerreiros, a não desistir de lutar pelos nossos sonhos, né, os nossos desejos, nossas vontades. Sempre, meu pai sempre lutou muito pela gente também. E quando ele adoeceu, eu fiquei muito arrasada, assim. Mas ele nunca desistiu. Durante a doença dele, enquanto ele tinha consciência ainda, meu pai sempre dizia assim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. E ele sempre disse, Senhor, eu não quero chegar ao ponto de ficar dessa forma, dependente e tudo mais, mas se essa for a tua vontade, eis-me aqui. Meu pai sempre dizia que ele entregou o livre-arbítrio dele para Deus. Então, são raros os momentos que a gente vê de consciência dele. E a maioria dos momentos de consciência do meu pai, geralmente ele tá triste por conta de, de estar nessa situação. Muitas vezes ele chega até a falar para Deus que se não for para ele dar testemunho do nome do Senhor e se não for para ele falar da palavra de Deus, louvar a Deus, orar, que para ele a vida não tem muito sentido, né? Não tem muita razão. E eu atrasei, eu tava dando banho, comecei a arrumar ele, era 9h30, 10 horas da manhã. E eu comecei a conversar com ele ali, e ele tava conversando. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. E ele Oi. e eu vi o meu pai de novo, sabe? Ele olhou pra mim, apontou o dedo assim pra mim e falou assim: "Eu gosto de você". Isso é assim, são momentos raros, sabe? E não existe nada no mundo que pague isso. Então, eu realmente me distraí, fiquei ali com ele conversando e não me arrependo. Eu peço desculpa por conta do compromisso. Eu sei que eu tenho que estar aqui meio-dia e 5, mas eu confesso que realmente não me arrependo de ter atrasado por causa disso, porque é um momento muito gostoso mesmo. A gente a gente passa todos os dias vendo ele ausente, então quando a gente tem essa presença dele assim, eu quero aproveitar cada segundo dessa presença dele. É muito gostoso aproveitar. Então, desculpa pelo atraso e, e eu tô muito grata a Deus hoje. Tô muito grata de verdade. Ver meu pai apontando, dizendo, daquele jeitinho que ele fazia, sabe? Eu gosto de você. E ele fazia assim quando ele ficava feliz com alguma coisa. E aí você fala, olha, ele tá aí, né? Ele tá bem aí. Então, não tem nada que pague isso, não. E eu sou grata a Deus. Sou muito grata. Como que não é? Como não ser, né? Como não ser grato a Deus por uma coisa extraordinária como essa? Ou por qualquer outra coisa que Ele tenha feito na Sim, nossa vida, que é sempre pro extraordinário, né? gostoso.
Então, nós estamos aqui do trono, não pontualmente meio-dia e 5 hoje, mas estamos aqui. Como diria o meu amigo, sócio e irmão Marcelo, melhor o feito do que o perfeito. É, é verdade. E hoje nós vamos falar ainda a respeito de Ezequiel. 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 Ai, ai, simbora? Embora, e hoje Ezequiel tá cheio de simbolismo de novo. Tá, você vai me explicar aí, viu? Simbolismo. Tá joia? Vai, eu topo, eu super topo. Então tá bom. O O cerco Espírito Santo de simbólico de Deus, Jerusalém. né? Ele, O ele, Espírito ele Santo de não Deus me perde, não. explica e a gente explica. Fechado. Fechado. Mais fechado que aberto. Alguém me enviou um vídeo ao vivo pra eu ver aqui. Deixa eu ver de quem é. Ixi, é tua. Olha, sou eu! O Aí, que eu tô falando que eu não sei? pronto. Tá falando aqui que o Espírito Santo te explica e você vai e explica para as pessoas. Ah, legal. Embora. Vamos que Vou vamos. ler hoje do 1 ao 17, tá bom? Tudo bem, não reclamei, Sério né? mesmo? Então tá bom. Embora. Filho do homem. Mas quando eu estiver num ponto, você vai chegar bem assim e vai falar assim: ei, para bem aí um pouquinho, Parei, rapidão. parei. Mas tá bom, simbora. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Neste desenho, a cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade, ela será sitiada, e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Vocês lembram do que é o lado esquerdo? Uhum. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, no total de 390 dias. Ou seja, Israel estava há 390 anos afastado de Deus. Não é isso? E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Você acha que Deus não conta quando você está afastado dele? Quanto tempo que ele está de braços abertos te esperando? Foi ele que mandou dizer. Quando você tiver cumprido esses dias, deite sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias. Ou seja, 40 anos Judá teve longe do Senhor. Só para eu falar uma coisa, Judá era reinado, se lembra por Descendência de quem? Salomão. Isso, descendência de Davi, que foi a promessa de Hum, Deus. Deus falou para Davi o quê? Que não iria tirar o reinado da mão da descendência dele, mas por por conta de conta Davi, de, não por conta de Salomão. é, e por conta de Salomão, Deus permitiu que ele reinasse só em Judá. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio e coloque-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 290 dias você comerá desse pão. A sua comida, ou seja, o restante você vai ficar em jejum.
A sua comida será por peso 240 gramas. Durante 390 dias comerá deste pão. E será 240 gramas, exatamente o que você vai comer. Que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida 0,5 litro por dia, para beber em tempos. E que o que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda: Assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações, para onde os expulsarei. Então eu disse: Ah, Senhor Você Deus, pode repetir só? Assado sobre o quê? esterco humano. Assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura entre as nações, para onde os expulsarei. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi carne de animal que morreu por si ou foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me disse: Pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. E disse mais: Filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida, e com espanto, visto que lhes faltará o pão e a água. Ficarão espantados uns com os outros e se consumirão nas suas maldades. É importante a gente entender que Deus diz: Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então, se ele está deixando que falte ou que seja escasso, é porque esse povo não está justo, né? Uhum. Beleza. Finalizei. Se você quiser começar falando, que eu sei que você está cheia de ziriguidum para falar, manda bala. Eu vou assentando o dedo no na azul aqui. Olha, esse texto. Não, na Ah, azul não, né? Que, na Emirates esse Police. texto é bem assim, é bem pesado, sabe? Eu vou doar esse livro, por isso que eu tô colocando lá para eu descer com ele. É, o que que acontece? Vamos lá. A pregação de Ezequiel, ele começa, né, com vários símbolos simbólicos, né, como eu tinha falado. E símbolos que são bastante estranhos, né, se você parar para olhar. Hum, Ah, existem pessoas que estudiosos que acreditam que eram só símbolos, tá? Que não aconteceu. Pois eu vou dizer bem para vocês, aconteceu sim. Não eram só símbolos. Deus mandou que ele fizesse algumas coisas como simbolismo e que comesse sim, né? E que bom que ele foi corajoso, né? Que ele falou, ô Deus, poxa, cocô de gente, alivia aí, né? Pelo menos um cocôzinho de vaca, já que é cocô. Tadinho. mas na verdade ele não ia comer cocô, Não, ele ele ia ia comer comer, assado. na verdade, isso, servia como carvão, como brasa, para poder assar o pão dele, entendeu? Tá. Diz pra mim que gosto tem esse pão. Eu não comi não, Cláudio, não posso dizer. Com toda certeza tem gosto de merda, né? Porque fala sério. Gosto, cheiro. Não, Senhor amado. Só amando muito a Deus mesmo, viu? O Senhor não manda não eu fazer, por favor. Eu te amo. Cláudia, deixa eu te contar uma coisa, olha só, um dos melhores cafés e mais caros do Eu sei, planeta, eu eles sei. são Nojo. fabricados assim. Eu Eles são sei. fabricados assim. O pássaro come e caga ele. E aí aquele cocô lá do café se transforma em café, Eu entendeu? sei É que um dos nojo, né? melhores e mais caros café, o café cagado.
que diz que ajuda até a emagrecer, que dá maior, não sei o que, de saúde, de. Ah, ah. Eu Tem não sei não, coragem, para que serve não. É café. tem É coragem não. cagafé. Hum. Tem coragem não. Vamos lá. Vambora. Aí ele fala assim, vamos lá. Ele fala, anunciando profeticamente um cerco de destruição de Jerusalém. Jerusalém já havia sido o quê? Ela já, historicamente falando, ela já havia sido exilada. Mas lembra quando a gente falou lá em Lamentações que houveram 3 construções de templo? Houveram o quê? 3 construções do templo? uma, Aham, uma sim. reconstrução, uma tentativa de reconstrução do templo que falhou quando eles fugiram. A segunda tentativa de reconstrução do templo também falhou, que foi quando Faraó decidiu desenhar o templo do jeito que ele queria e o povo não aceitou, porque era uma afronta a Deus, porque Deus havia desenhado como o templo deveria ser ser feito, e uma terceira reconstrução do templo. Então ele está falando aqui, ó, sobre uma das destruições da cidade de Jerusalém, entendeu? Uhum. E aí ele fala, primeiro é descrito o ataque contra a cidade, né? A cidade seria atacada. Depois se faz referência à duração do exílio. Ah, outra coisa. Você lembra que no primeiro período eles não ficaram exilados, eles ficaram presos dentro da cidade, vivendo como escravos dos babilônicos? Então, Sim, sim. e aí o que que acontece? E aí ele fala sobre aquela fome, onde o povo começa a comer seus próprios filhos e tudo mais, né? Uhum, Ele uhum. fala ao alimento imundo dos deportados, né? É isso que significa. O alimento imundo, eles comem coisas imundas, né? É, fala sobre o destino da população, esse capítulo todo, né? Fala sobre o destino da população. E por último, o Senhor começa a explicar os simbolismos dos atos realizados do profeta, tá? Aí depois ele começa a explicar o que que é. Na primeira etapa, o que que ele faz, né? A atividade profética de Ezequiel, já ia falar Ezequias de novo, ele anuncia a destruição da cidade santa e do templo, como eu falei. Quando ele faz aquele cerco lá, com tijolo e tudo mais, ele está falando sobre a destruição da cidade santa e do templo. Então, assim, é inevitável que Jerusalém seja destruída e Judá. Por quê? Para que eles entendam, porque eles. Lembra lá em Lamentações a gente falou sobre isso também. O povo achava que enquanto o templo estava construído, enquanto o templo era forte, enquanto o templo estava ali, eles acreditavam que mesmo dentro da iniquidade deles, eles estavam Estavam salvos, protegidos. porque Deus morava ali. E Deus Uhum, deixou bem claro que ele não morava no templo. Não mora, o uhum. templo não me cabe. Não cabe a minha glória, vocês não estão entendendo. Não cabe nem o repouso dos meus pés. Mas Não eu, sou um gênio para viver numa lâmpada. eu não sou um gênio para viver numa lâmpada, fala sério, nem concedo 3 desejos. Eu concedo eternidade, agora vocês que sabem, né? E aí ele chega e fala assim, ó, E dá para vou, rolar vários desejos aí. Não só é, três. eu concedo eternidade, vocês que sabem, né? Se querem, se não querem. E aí ele fala assim, eu não vou habitar nesse templo, mas eu deixarei minha presença aqui. Não tem problema nenhum. Né? Eu estarei presente nas orações de vocês, eu estarei presente no dia a dia com vocês, mas eu preciso que vocês, eu quero, né? Nem que eu preciso, que Deus não precisa da gente. Eu quero que vocês estejam, né, em adoração, em oração, que vocês não se afastem da minha presença. Então não é o templo que faz alguma coisa.
e sim o Deus de Israel. E o templo tinha sido contaminado. O templo havia sido contaminado, né? Baal estava dentro do templo. Eles transformaram o templo numa coisa maligna. Se você ler Segunda Reis, Segunda Reis 24, de 8 a 17, eu estava lendo ontem até de madrugada. Ai, Segunda Reis 24, de 8 a 17, ele fala assim, ó. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Nelsta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Ele é descendente de Salomão, se eu não me engano. Ó, conforme tinha feito seu pai. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos sitiavam, né? Então, subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele e sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano de seu reinado, o levou cativo. Levou cativo o rei. Essa época era a época de Jeremias. Jeremias é que era profeta nessa época. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Todos os tesouros da casa do Senhor foram levados. Cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Só quem ficou em Jerusalém foi o povo pobre da terra. O resto foi transportado, foi levado cativo. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e os ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. Por quê? Para que eles não se levantassem em guerra. Todos os fortes, todos os homens. O rei da Babilônia estabeleceu em lugar de Joaquim, rei, o tio paterno de Joaquim, chamado Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Né? Então, o que acontece? Zedequias estava reinando a mando do rei da Babilônia. E em Jerusalém só ficou quem era pobre, só os pobres, os miseráveis. E dentro de Jerusalém não tinha mais riqueza nenhuma. Ele levou toda a riqueza. Acredita-se até que foi aí que ele levou também a Arca da Aliança. Você vê que não se ouve falar mais da Arca da Aliança, né? Ele vai até o 17, eu li até o 17, olha que legal, nem percebi. Olha que legal. Então, assim, ele mostra, ele é bem específico quando o pessoal foi deportado
E eles se iludiam pensando que o exílio ia durar pouco tempo. Eles achavam que o exílio era por pouco tempo. Que Samuel não tá te deixando dormir, né? Tá sim. Hum. Essa noite foi triste. Essa noite foi, né, amor? Essa noite foi cabulosa, cabulosa. Mas tá de boa. É. E aí o que que Ah, acontece? é, eu Então, tô acabando de me ver aqui. Eu tava meio que dormindo mesmo. Opa! Beleza, tô de volta, viu? Tô aqui. Foi mal. então o que que acontece? Esse período eles acharam que esse é um período curto, né? Lá em Jeremias 29, eu não vou ler todo porque é muito longo, é a carta de Jeremias aos cativos babilônicos. É quando Jeremias escreve uma carta pedindo, né, para que os cativos procurem a paz com o Senhor. Lá no 7 ele fala: procurai a paz da cidade para onde vos desterdei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz, né? Então Jeremias está falando assim: se consertem com Deus, orem ao Senhor, clame a Ele, né? Ele diz lá no 15: vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi. O rei que se assenta no trono de Davi, não é o trono dele. E de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falo-eis como os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-lo-eis com espada, a fome e a peste falo-eis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver arrojado. O Senhor está dizendo: tem um rei assentado no trono de Davi, que não fui eu quem colocou, e a responsabilidade disso é de vocês, porque vocês não estão buscando a minha presença, pois eu vou apertar mais o cerco. Eu vou permitir que se passe fome, que se tenha necessidade, que se coma coisas imundas, né? E é isso que ele está reafirmando para quem? Para Ezequiel, que eu quase chamo de Ezequias de novo. Ô Jeová. Então o Senhor está falando para Ezequias, é momento de você se posicionar, Acabou de falar. porque o que que acontece? Jerusalém não. Jeremias se posicionou, mas se posicionou em oração. Ele se posicionou em lamento, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Sim. Ele pediu que o povo se convertesse. Ele avisou antes de acontecer ao povo que aconteceria. Mas Uhum. ali era momento de Jeremias orar, de lamentar pelo povo. Agora é momento de Ezequiel afrontar o povo. Por isso que o rosto dele é mais duro, como o Senhor falou. Por Uhum. isso que ele tem essa imagem de sargentão, né? De uma postura mais pesada. Porque é momento dele se posicionar com o povo. Olha, Jeremias passou anos orando. Agora, gente, vocês precisam orar. Não posso ficar orando por vocês uma vida inteira. Não posso orar por vocês uma vida inteira. Eu não sou muleta de vocês. E não adianta, não. Quando Jesus vier para buscar o povo, não vai agarrar no meu pé e subir junto, não.
Verdade. Não são as minhas orações que te levam para o céu, são as suas. Meu pai É. costumava dizer isso. Meu pai falava assim: até quando, né? As pessoas vão viver pela oração dos outros. Não ache, Quem não não aprende, ache. depende, né? Oi? Quem não aprende, depende. É. E meu pai falava: não ache que quando Jesus vier, você agarra no pé de alguém e sobe. Não sobe. Não adianta. E é melhor não agarrar, porque senão lá de cima você cai, morre e não deu tempo de pedir perdão, ainda vai para outro lugar. Esse capítulo me toca em 3 pontos, Cláudia. Ele fala comigo no meu coração em três. Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa, eu te interrompi. Sim, eu quero ainda do 14, mas você pode falar antes de mim, se você quiser. Não, pode mandar bala. Eu sou gentil. Ele fala a partir do 14 assim: a minha alma não foi contaminada. A minha alma não foi contaminada. Então é uma declaração típica de um homem como Ezequiel, de um homem como Jó, de um homem como Moisés, né? Ele está dizendo, eu mesmo, não pequei contra o Senhor, né? Uhum. Que era ao mesmo tempo sacerdote e profeta, né? Como é falado lá em Ezequiel 1, de 1 a 3. 1, de 1 a 3 fala assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus, não foram visões de Ezequiel. É. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então ele está falando ali, ele era já de uma família de sacerdotes, entendeu? Então ele era também para estar se consagrando. Lembra que o povo de Arão, né, a família de Arão, era a família designada para ser sacerdote, era a família sacerdotal. Então passava de Uhum. pai para filho. E eles precisavam estar sempre ali se consagrando. Então, provavelmente, Ezequiel era da família de Arão. Ele era de uma família sacerdotal. Ele não era só profeta, ele era também sacerdote. Nem todo profeta é sacerdote. E nem todo sacerdote é profeta. Entende isso? Uhum. Sim, Exatamente. Então, o que que acontece? mas se você quiser explicar, pode explicar. Porque, assim, os sacerdotes naquela época, eles eram chamados pela família. O Senhor designou a família de Arão seria a família sacerdotal. Assim como os levitas, né? Aqueles que iriam cuidar do templo, eram da família de Levi. Por isso chamados de levitas, né? Os da família Uhum. de Davi, eles seriam reis, né? Então, assim, cada família tinha um desígnio ali. E aí, o que que acontece? É que até quando foi chamado o primeiro rei, foi chamado da família de Benjamim, o primeiro rei, que foi Uhum. Saul. E Saul, Saul agiu do jeito que que era agiu. da menor família. Justamente Exatamente. porque é dos menores que saem os maiores. E aí Saul agiu da forma que ele agiu. E o povo de Benjamim ficou muito chateado com a questão. Eles não aceitaram Davi como rei. Eles não aceitavam que não fosse da família de Saul, né? Então teve muito problema com relação a isso. Mas assim, o que eu estava falando não era isso. É que cada família tinha um desígnio. Mas o Senhor chamava profetas. Profetas eram aqueles que iriam falar, ser cheios da palavra do Senhor e Sim, falar.
fosse colocado no coração deles para as outras pessoas, para instruir, para ensinar. O sacerdote, ele ensinava, mas ele tinha uma missão específica. Ele pegava ali todas as ofertas, né? Ele tinha que se purificar. Ele pegava todas as ofertas do povo, queimava o incenso, pedindo perdão a Deus pelo pecado de todo o povo e também fazia as ofertas individuais. Ele entrava na presença de Deus, né? Que antigamente havia uma cortina, né? Que separava o lado sacerdotal do lado do templo, onde as pessoas faziam suas orações, e ele entrava nesse lado, geralmente com uma corda, geralmente não, com uma corda, um sino, e ele entrava ali e fazia esse sacrifício. E se ele tivesse em pecado, ele morria. Se ele tivesse em pecado. Então, o Só ouvi o sacerdote. sininho tombando no chão. Plim, plim. É, Puxa! exatamente. E não Ai, podia tomara que entrar. esse não seja gordo. Eu acho que eles pensam. É, exatamente, porque tem que puxar, não pode entrar, não. Tem que puxar, meu filho, tem que puxar. Então, assim, Poxa, se fosse. Ah, não, o gordinho. por que que você Poxa pecou antes vida. de entrar? Por que que não queimou incenso antes? Vou pedir perdão a Deus pelo seu É. Ou pecado, então, por que que você não emagreceu? né? Ficou comendo muita oferta do Senhor. Os filhos de Arão fizeram isso, né? O Senhor mandava separar a gordura, porque a gordura era o quê? Era energia, poder, né, do Senhor. E o Uhum. sangue, que não se podia consumir, porque sangue é vida. E aí, o que que acontece? Os filhos de Arão comiam a gordura, né? Então deveriam ser todos bem gordinhos. Quando eles morreram todos lá, Você sabe que o meu simbolismo do Deus. vampirismo é justamente isso? É porque eles morrem quando eles são mordidos e eles precisam, para viver, de alma, de sangue, né? Então, por isso que o alimento deles, olha só que doideira, né? O alimento deles é justamente onde está a alma das pessoas, né? Porque eles não têm mais, são corpos mortos, vivos. Que doideira isso. Sim, mas me chama a atenção três pontos importantes no Vou texto. posicionar para você uma coisa referente a isso que você falou. Quem é que Hum, fica tentando roubar as almas? então, o ladrão de alma. Aquele que não Por quer ir quê? sozinho com a besteira que ele fez. Ele fez Não quer ir besteira, sozinho para o não inferno, quer vai levar as voltar almas com atrás ele. e quer levar os outros. Vá Exatamente. sozinho, seu sem vergonha. Deixa eu Que eu não finalizar vou isso aqui, aí contigo. você fala. Deixa eu Finalize. finalizar e você fala. Aí o que que Tá bom. acontece? Então, eles eram separados. Então, nem todo profeta era sacerdote, nem todo sacerdote era Nem profeta. todo sacerdote era E profeta. aí o que que acontece? Então, Uma ele, coisa era uma coisa, ele... outra coisa era outra coisa. Isso. Então, o que que acontece? Ele era um homem, ele era profeta e ele era sacerdote. E ele sentia essa repulsa pelas impurezas. Por quê? Porque ele foi criado assim. Ele foi criado no meio sacerdotal. Então, mais do que todo o povo de Israel, ele tinha muito mais restrições, né, do que todo o povo de Israel. É isso Então, aí. ele conseguia distinguir o que era limpo, né, do que era impuro e o que era até porque era uma das legislações atribuídas ao sacerdote, né? Como fala lá em Levíticos 10:10, e a gente vai ver também lá em Ezequias 44:23 e Ezequias 22:26 também. Mais para frente a gente vai ver isso. Então ele sentia essa repugnância pelo que não era limpo, pelo que não era de Deus, né? E aí ele fala para o Senhor: Senhor, não faz isso comigo, não. Eu nunca comi nada impuro, nunca me contaminei com as coisas do mundo, nunca me contaminei com essas coisas sujas. E o Senhor diz: tudo bem, mas eu preciso que você. Eu quero, né? Nem eu preciso. O Senhor não precisa da gente. Ele nos quer, que é muito mais importante. Então ele Sim, fala assim: eu quero que você me represente. Para você me representar, você vai ter de fazer isso. Você não vai comer assado em cocô de gente, mas vai comer assado em cocô de vaca.
para representar o que eu estou falando para o povo. E com certeza o Senhor está falando para ele assim: meu filho, não é impuro para mim, porque você está me representando, você não está fazendo nada de errado. E aí o que que acontece? Você vê ele passando pelas coisas que o povo exilado, que o povo escravizado, que o povo está passando, ele vai passar também. De uma maneira diferente, mas ele vai passar. E aí o Senhor fala para ele assim: coloque na razão, coloque na razão tudo aquilo que é pecado que o povo cometeu em Jerusalém. E coloque na emoção tudo aquilo que o povo cometeu em pecado em Judá. Por isso que eu falei sobre o rei. Por quê? Porque Deus amava mais a Judá do que a Jerusalém? Não, Deus nos ama igualmente. Deus nos Ele não ama faz acepção de igualmente. pessoas. Ele não Mas faz. ele trata, olha só, mas existe um princípio que ele nos trata de maneira igual aos iguais e de maneira diferente aos diferentes. Então, assim, Exatamente. é, Judá passou 40 anos longe deles. E Israel estava a mais de Jerusalém. Jerusalém estava a mais de 300 anos longe do Senhor. Então, Exatamente. é o princípio eu esqueci o nome disso, mas é um princípio do direito até que De foi copiado justiça. dessa época, Porque copiado assim, dessa época para cá. pecado é pecado. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Você vai. Às vezes, uma pessoa que matou alguém vai para o céu e outra que mentiu vai para o inferno. Por quê? Porque a que matou se arrependeu, pediu perdão, e o Senhor, e a que mentiu, não. Então, Exatamente. pecado é pecado. A questão é a seguinte: é que Judá se afastou do Senhor por menos tempo. Então, era justo que Jerusalém, né, que Jerusalém passasse por mais tempo do que Judá. É uma questão de justiça. E Deus é justo. Exatamente, igual os trabalhadores da última hora, né? Exatamente. Igual os trabalhadores da última hora é, que receberam o mesmo pagamento que aqueles que chegaram cedo lá. Mas eles receberam o mesmo pagamento. Você lembra disso, Que dessa foi o história que com foi Davi? combinado. Simples assim, os caras que estavam lá, que estavam desde cedo, estavam tentando resolver uma situação que não conseguia. E aí os caras de última hora chegaram e foram lá e resolveram com menos custo, com mais autoridade, com mais velocidade do que aqueles que chegaram cedo, estavam lá empurrando com a barriga, enrolando para ganhar o dinheirinho, para de repente ganhar mais uma diária. E aí Deveriam ser pedreiros. trabalhadores Oh, esses trabalhadores da última hora, pelo amor de Deus, não faça isso não. Esses trabalhadores da última hora, eles receberam a mesma coisa que os não, outros não chegaram, são porque eles todos, resolveram o não. problema. Não são todos, não, mas eu vou te falar, viu? Eu já tive alguns que só Jesus. Que receberam e que resolveram o problema. Então é igual os trabalhadores da última hora, aqueles caras que chega depois, resolve o problema e recebe igualzinho aquele que ficou o dia inteiro enrolando, achando que ia ganhar mais uma diária, Ou então, né? como diz Marcelo, alguns CLTs, né? Que só vou trabalhar se eu for ganhar bom. Exatamente. Cadê minha hora extra? Cadê a minha hora aí? Tem folga? Tem folga? Exatamente. Tem folga sim, mas o salário é uma mixaria, você vai morrer ganhando ele. Uma mixaria, não adianta não, que não tem sindicato que aumente o salário pelo valor que você vale. Pelo valor que você vale, você não vai entender isso nunca. Se você recebe R$ 1.000, significa, sabe o quê? Significa que você vale no mínimo 4.000. Só que aí o que que você faz? Você prefere ganhar os R$ 1.000 porque é estabilidade. Manda bala. Segurança, né?
Cada coisa é uma questão de escolha. A vida é feita de escolha. O cerco simbólico de Jerusalém. Como é que a gente está de tempo aí? A gente tem 20 minutos. Ah, Mas então tá bom. sendo bem sincera, Marcelo, eu acho assim que a gente escolhe aquilo que a gente quer. E se a pessoa acha que dessa forma é melhor, é porque é melhor para ela. E ela deve mesmo seguir dessa forma, né? Também acho. Mas não dá para reclamar. É isso que eu tô Sim, falando. sim. Dá para reclamar. É eu ser sedentário e reclamar porque eu tô gordo. É eu comer comida Pizza, gordurosa e reclamar porque tive um infarto, porque tive entupimento das minhas veias. Não dá para reclamar. A decisão é assim, eu decidi fazer isso, eu não posso reclamar das consequências, não posso. Ah, eu decidi ser CLTista, eu não posso reclamar que eu não consigo viajar 4 vezes por ano. Nem com o salário que eu tenho, nem com a quantidade de férias que eu tenho. E Caldas Novas não é viagem. Não há de se enganar. Caldas né? Eu Novas vou não é falar uma viagem. coisa e vou falar uma coisa. Também não adianta ser autônomo com visão de ser leteísta, porque assim, é, ser autônomo não é trabalhar 24 horas por dia para ganhar um salário gordo. Ser autônomo é você trabalhar com qualidade, né? Você É, pode. você fazer algo por alguém e o dinheiro é consequência disso. Eu falei sobre isso hoje de manhã. O dinheiro é consequência de uma vida extraordinária. Não é o contrário. Não é o contrário. Eu falei sobre isso hoje de manhã. E não é É, a curto prazo, é a longo prazo, com certeza, viu? é. Agora, se você modelar direitinho alguém, se você modelar direitinho, bonitinho alguém, 2 anos você tá com um dinheirinho legal. Tá ganhando aí pelo menos uns. Tá faturando aí pelo menos uns 100 mil reais por mês. Com o É que zero você seis faz? cinco nove, vamos voltar para Ezequiel. Vamos embora. Olha só. Do 1 ao 3, Deus está dizendo o que fazer e como fazer. Filho do homem, pegue um tijolo, e é importante que ele fala assim, ó, escreva, ponha no tijolo, né? Ponha no tijolo, escreva exatamente aquilo que vai acontecer, porque isso vai acontecer, né? E se eu não consigo mentalizar, e se eu não consigo colocar no papel, meu irmão, não vai acontecer. Eu preciso mentalizar. Você acha mesmo que Ezequiel não mentalizou como é que foi esse desenho aqui para depois escrever no papel? Ele mentalizou a coisa acontecendo, botou no tijolo e essa parada vai acontecer. Não vai acontecer? Por que você está me olhando assim, tão bonita? Não, vai acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Não, ainda não. Estamos aqui em Ezequiel, aqui ainda não aconteceu. Pai de se enganar. A gente está lá, vivendo a história. Então preste atenção. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha diante dele, faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Você vai sitiar a cidade. Você vai cercar a cidade, vai ter ariete por tudo quanto é canto, e o bicho vai pegar. Do 4 ao 13, ele diz o seguinte: mas você precisa se preparar, tanto espiritualmente quanto o seu corpo para isso. Então você vai ficar do lado direito, pagando o preço por coisas assim, 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 do lado esquerdo, por tanto tempo, pagando por coisas assim, 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 porque Amarrado. Jesus Cristo está amarrado, só vai falar quando eu falar, que é para você falar, e aí você vai falar o que eu mandar você dizer, e não é macumba. Não é macumba, é importante dizer isso aqui. Eu coloquei assim: cuidado com os falsos profetas, porque até hoje muitas pessoas se aproveitam desse tipo de situação espiritual que Deus coloca para trazer isso para a realidade no dia de hoje. Eu vou te falar uma coisa. Depois que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, ele foi morto na cruz e o véu se rasgou e te deu livre acesso direto do trono, direto pro trono. Você não precisa matar a galinha, você não precisa botar ninguém em encruzilhada, você não precisa botar costurar ninguém, nome de ninguém na boca do sapo. Você não precisa fazer mais nada disso aqui para chegar onde você tem que chegar. Para ter a purificação espiritual que você precisa ter. É importante você passar por um processo, por exemplo, de jejum e oração, porque Deus e Jesus nos manda
continuar em processo de jejum e oração, mas cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as pessoas que dizem que você tem que matar animais e beber o sangue deles por causa disso ou daquilo. Porque Jesus Cristo, ele foi o nosso maior sacrifício. Ele é o nosso maior sacrifício e a gente não precisa de mais nada disso. Mas nesse momento era necessário que Deus mandou fazer isso para purificação, para preparação. E assim, não é macumba. E O para que diabo ele não ele cria nada, entendesse sabe, também, Cláudia? e para que ele entendesse também, né, Marcelo, que o povo de Israel ia passar, né? Para que ele Exatamente. não é Sentir só na pele, falar, né? não é só falar. Exatamente. Não, Já, vocês vão passar por isso. Não, gente, é não. muito É fácil falar. Eu sentir quero na ver você pele, viver. exatamente. É isso Viver aí. por É viver. sentir exatamente na pele. Mas eu vou te falar, vou frisar isso de novo. Não é macumba. Não é Não, macumba, não é macumba, não é macumba. E eu vou falar macumba mesmo. Entendeu? E fique se ofenda falar aí se mesmo. você quiser. Falar mesmo, O fala diabo, mesmo. Cláudia, o diabo, Cláudia, ele não é, ele não cria nada, ele imita, ele é um macaco de imitação, ele é um imitador. E Então o ele pega preparo. essas situações, e ele pega essas situações aí e fica fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Nos tempos atuais, para enganar quem quer ser enganado. Para enganar quem quer ser enganado e pronto, é isso que eu vou falar. Está aí do outro lado, quer ser enganado, seja enganado, o problema é seu. Mas a partir de hoje, você assistiu isso aqui, você não tem mais como inocência. Deus diz assim: vá ao mercado, coma de tudo, não pergunte de onde veio. Porque se você não sabe de onde veio, não existe pecado, não existe condenação para com você. Mas a partir do momento que você sabe, tem ciência e continua fazendo, é responsabilidade sua. Deus falou isso com Ezequiel ontem. Ele diz assim: e é responsabilidade minha se eu não falar isso para você, meu irmão. Porque ele disse aqui: eu sou chamado por Deus. Ele disse ontem aqui assim: se você tem alguma coisa para falar e você não fala desse irmão, que ele peca é de sua responsabilidade. Agora, se você falou para ele, ele continua fazendo as coisas erradas, urubu, o problema é seu, a sua alma está salva. Então eu já disse, tenho dito e eu tô com a alma salva e a sua, se você quiser salvar, vá. Se não quiser, o problema é seu. Cuide da E sua se vida você do jeito tem que você dúvida achar do que Marcelo melhor. está falando, Levíticos 10, 11 fala exatamente sobre isso. Ele fala a respeito das coisas que contaminam quando você come, ok? É Então, isso aí. não faça. Tem dúvida, vai É na isso Bíblia. aí. Confia em É mim, isso aí. não. Lê a E olha Bíblia. só, exatamente. Por favor, tá bom? Patrícia, me chama no direct, quero conversar com você. Tem maior tempão, gatona. A gente precisa fechar aquele nossa negociação. Tá joia? Aquele presente que eu quero te dar. Vambora. A preparação. Do 4 ao 3 é preparação. Prepare-se espiritualmente, prepare-se emocionalmente, prepare-se com controle emocional, prepare-se fisicamente para o que vai acontecer. E aí, do 14 ao 17, farei com que tenha escassez no povo infiel. Ele diz isso. Farei com que tenha escassez com o povo infiel. Porque eles precisam sentir na pele tudo aquilo que você está se preparando e que está sentindo nesse processo. Porque olha só, você não vai comer direito, você não vai beber direito, você vai ficar entre um jejum intermitente aí, vai ficar esbelto, bonitão, entendeu? Vai fazer um jejumzinho intermitente. Não é para estética, mas para mortificar a sua carne e te engrandecer em espírito. Porque todas as Era vezes que eu isso me que eu queria aproximo de falar e eu você, esqueci. Que você porque estava todas falando as sobre o vezes que eu jejum me e aproximo. oração. Isso. Todas as vezes que eu me aproximo de você, meu filho, seu corpo está fraco, você tomba e eu tenho que entrar com meu espírito em você para te levantar. Então eu preciso te fortalecer. Porque no um e no 2 e no 3, todas as vezes que eu cheguei perto de tu para falar com você, você tombou-se no chão e eu liberei o meu espírito e ele foi, entrou em você e te levantou, porque tua carne está fraca. E você precisa ter um avivamento e um fortalecimento da sua carne. Como que eu faço isso? Mortificando ela e aumentando o espírito e crescendo em mim. Você já Importante comeu a gravar minha aí. palavra? O jejum Você- não é para receber alguma coisa. O jejum é para mortificar a carne, É tá? isso aí. O Senhor não utiliza o jejum
como sacrifício, como moeda de troca, como Promessa, não é promessa não, brother. é, como barganha, moeda de troca. É, Não. O jejum é é. espiritual, é para Ah, que mas para todas as vezes, Marcelo e Cláudia, que eu faço um jejum, eu ganho alguma coisa. Você liberou um presente que já estava liberado para você e que estava bloqueado justamente por causa de algum problema carnal que você tinha. E aí, quando você começou o processo do jejum, você mortificou a sua carne, seu espírito se elevou e o Deus falou assim: agora tu está preparado, toma aí. Entendeu? Não foi, porque Deus me deu porque eu jejuei. Vou jejuar aqui para Deus me dar um concurso público. Vai estudar para Deus te dar o concurso público. Não é jejuar, não. Você pode jejuar um ano inteiro. Você chegar lá, não abrir um livro, você não vai saber a questão, não. A resposta das provas, não. Pare de se enganar, que isso não existe, não. Tá bom? Tem que fazer a sua parte. Uai, é assim. Desculpa que eu sou grosso, mas é assim, velho. Entendeu? É assim, é desse jeito e pronto. E aí, a última parte é: vou fazer que tenha escassez naquela terra, para que eles entendam verdadeiramente, na pele, mais ainda, aquilo que eu tenho preparado para eles. Então, aproveite e agradeça. Agradeça o seu pouco no muito, seu muito no pouco. Agradeça o seu muito no pouco, porque tudo aquilo que a gente tem, estou falando isso a semana toda, eu não sei porquê, mas eu estou falando isso a semana toda. Tudo aquilo que você tem que está perto do Pai é eterno. E a gente precisa, falei sobre isso na live de novo hoje de manhã. E a gente precisa buscar são as glórias e os galardões do céu e não da terra. Eu falo muito sobre prosperidade, eu falo muito sobre riqueza, mas é muito importante a gente entender que o nosso tesouro não pode ser isso, né? Nosso tesouro primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, agradeça pelo pouco que você tem, seja fiel no pouco para Deus te colocar no muito. Então, é muito importante e Deus está fazendo isso. Agora eu vou colocar de novo, mais uma vez, esse povo no pouco para eu ver como é que vai ser a reação deles. Porque todas as vezes que eu faço isso com você que está aí do outro lado, toda vez que Deus faz isso com você que está aí do outro lado, você sai voado, sai correndo e vai correr atrás dele para poder ele te colocar no muito de novo. E ele precisa que você fique no muito o tempo todo, mas que você seja fiel no pouco, todos os dias, o tempo todo. O tempo todo. Não é porque ficou bom que eu vou sair fora. Não é porque ficou mais ou menos que eu vou sair fora. Não é porque agora está mais tranquilinho, pandemia está acabando, eu abri minha empresa, estou começando a faturar de novo, estou vendendo minhas coisinhas. Quer saber, Deus? Vá para merda. E ele não quer isso. Por isso que ele faz você comer merda. Para você entender que ele não é a merda, tá bom? Ele não é o segundo plano. Ele não é o segundo plano. Ele tem que estar em primeiro plano na sua vida. E era isso que eu tinha que falar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu queria ler então Levíticos 10:10, que fala assim, né? Eu vou ler do 8 ao 11. Ele fala assim: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Né? Ele está aí reafirmando que a gente precisa se separar. A gente precisa não fazer o profano, e sim estar sempre na presença do Senhor. Ah, Cláudia, mas eu não sou sacerdote. Mentira. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele disse assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, Cláudia, vai lá. Ele disse, ide, todos, É isso aí. todos. Então ele fez todo mundo, a partir daí, sacerdócio real. Uau. Simples assim.
Vamos lá? Sou eu? Vamos. É, Pai você. querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, mais um do trono onde a gente se enche dessa maravilhosa graça do Senhor, onde, Senhor, é possível entender a tua palavra e ouvir claramente o Senhor falando aos nossos corações. Quando o Senhor nos aperta é porque estamos errando e o Senhor nos ama e como pai corrige seus filhos, coloca de castigo, dá umas palmadas para que a gente possa andar no caminho certo, porque o Senhor não quer que o mundo, que a vida nos ensine, e sim que o Senhor nos ensine com amor, com carinho. Nos ensina mesmo, Senhor. Pode bater se for preciso, porque a gente quer andar na tua presença. Abre os nossos olhos para que possamos ver verdadeiramente o teu caminho. Ó Senhor, e que possamos ser gratos pelas coisas simples do dia, porque aquilo que parecem gotas são maravilhas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E quando a gente consegue enxergar verdadeiramente as bênçãos que o Senhor transborda sobre cada um de nós, a gente consegue entender o quão maravilhoso o Senhor é e o quão é impossível viver longe da tua presença e da tua graça. Oh Deus, abençoa cada lar de cada pessoa representada aqui neste momento. Transborda na vida dessas pessoas e transborda na vida das pessoas a qual essas pessoas vão encontrar. Em Enche do nome de teu Jesus. Espírito Santo, para que a tua palavra não fique presa aqui, mas que ela flua todos os dias e mais pessoas sejam alcançadas. Porque eu estou ansiosa, Senhor. Eu estou ansiosa por ver a tua glória. E a tua palavra diz que o Senhor só vem buscar o teu povo quando todos souberem a verdade que liberta. Então, Senhor, me ajuda, transborda no coração das pessoas para que todos saibam, para que eu possa encontrar com o Senhor, abraçar-te, Senhor, e viver essa eternidade que o Senhor nos prometeu. Para a honra e glória do teu nome, eu que te peço e te agradeço. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Até mais tarde. Beijo. Claudinha tem aí, velho, uma Ah, coisa é? extraordinária para hoje à noite, né, Cláudia? A irmã Isaura, Sim. que é uma queridona linda, maravilhosa, que Linda, tem linda, um linda. cheio do Espírito Santo de Deus. E vai ter uma live hoje massa de inteligência emocional, superação com ela e a Claudinha hoje. Estou muito feliz por essa Ela é uma conquista. pessoa fantástica que passou assim. É fantástica porque Deus usa muito a vida dela, não porque ela em si é fantástica, mas assim, é uma pessoa que passou por um processo de superação há pouco tempo, perto da época que meu pai teve internado, o marido dela também teve internado e praticamente morreu e voltou, né? E entre outras coisas, ela é uma missionária. O pastor Jorge, né, que é o esposo dela, ele também é missionário, é um médico que está sempre aí anunciando a palavra de Deus e abençoando pessoas. Eles vão para essas missões, né, fora e fazem esses projetos maravilhosos enviados pelo Senhor. Ela é brasileira, ele é argentino. E assim, cara, é uma pessoa linda, 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 sempre em momentos de dificuldades, sempre está com a gente aqui. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado ela na nossa vida, né? E ela é enfermeira, ele é médico, né? Já falei. Uhum. E tem uma sabedoria do Senhor grandiosa, o Senhor transborda na vida deles. E assim, é muito gostoso conversar com ela, muito gostoso mesmo. Foi um presente que Deus me deu poder conversar com ela hoje à noite. É isso aí. 0659 PM. Beijo no coração, até mais tarde. Tamo Beijo. junto. Até depois do. Amém. Amém. Vamos para o lugar certo. Beijo. Em nome de Jesus. Amém.